Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Aqui a gente conversa sobre Bitcoin, economia, tecnologia, sociedade, mineração, Lightning e assuntos que a gente está pesquisando aí na Anti-Research. A Anti-Research, se você não conhece, é uma plataforma de pesquisa e análise pela ótica do Bitcoin. Então a gente produz relatórios que te dão insights sobre o mercado e te ajudam a tomar melhores decisões e ficar bem informado. Funciona como uma assinatura, onde você recebe um relatório por semana no seu e-mail e para se tornar assinante é só acessar o nosso site antiresearch.com.br. Lá vão ter as opções de assinatura mensal ou anual. Bom, eu sou a Cacá, cofundadora da área Bitcoin, e hoje eu estou de host aqui do Anti-Podcast, porque o host oficial é o nosso convidado desse episódio. Fala, Caioleta, tudo bem contigo? Tudo bem. Interessante essa mudança, né? A gente estava conversando em off. Eu tô nervoso por ser convidado e não host, e você tá nervosa por ser host e não convidada, né? É uma inversão de papéis assim curiosa, mas legal demais fazer assim também. Não, muito bom. A gente estava horas para fazer essa troca, né, Caio? Porque afinal de contas, tu é um cara que entende de muitos assuntos do Bitcoin, mas para quem já te acompanha, a gente já sabe, né, que vai ser sobre mineração. Mas mais do que isso, vai ser sobre mineração e energia. Mas antes da gente começar a mergulhar nesse assunto, Caio, conta aí pra gente, para quem não te conhece, na verdade, quem é Caioleta e como que tu chegou até o Bitcoin? Bom, tem a versão de horas, né? Eu poderia contar todas as vezes que eu ouvi falar do Bitcoin e acabei ignorando, e me arrependo por isso até hoje. Mas, sintetizando, eu sou um acadêmico, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em geologia, algo que não tem nada a ver com tecnologia. No fundo, eu escolhi esse caminho de estudar pedra porque eu não gosto de computador, eu não gosto de tecnologia. Então, é muito curioso eu vir parar agora no mundo do Bitcoin, né? Eu estava estudando investimento, eu já investia no mercado tradicional e conheci o Bitcoin, reconheci o Bitcoin, né? Comecei a me interessar pelo Bitcoin, pensando que ele era uma put sem prazo de validade, ou seja, uma espécie de seguro para caso o sistema bancário quebrasse. E aí eu comecei a estudar e você vai percebendo rapidamente, se você estuda fundamento e não só aquela coisa de variação de preço, fazer trade, é muito rápido você entender que tem fundamentos muito mais complexos, muito mais sofisticados, muito mais interessantes do que só ser um 1%, 2% de um portfólio com uma maneira de seguro. Aí, para mim, foi muito rápido, assim, querendo ou não, em 6 meses eu saí de estar começando a estudar o Bitcoin para... E eu estava trabalhando numa startup na época, né? Eu estava fundando uma startup com amigos, mas eu estava quase em burnout, assim, eu estava desmotivado. Eu estava, sei lá, 2 anos trabalhando, junto com 4 anos de doutorado e parte desse período da startup junto com o doutorado, então eu estava realmente estafado, assim. Então, para não entrar em burnout real e não, sei lá, não precisar algo mais sério, assim, para cuidar da saúde mental, eu ia tirar um período sabático. Muita ingenuidade da minha parte achar que eu realmente ia conseguir ficar 1 ano ou 6 meses sem fazer nada. Na primeira semana, eu já conhecia o Bitcoin, já estava interessado, mas me sentia meio para trás, assim, sabe? Eu pensava, nossa, quanto mais eu estudo, menos, mais eu vejo o quanto eu não sei. Então, vou aproveitar esse período sabático para estudar mais. E aí, na primeira semana de sabático, surgiu o Explica Bitcoin, que era justamente a minha proposta de estudar Bitcoin ao traduzir artigos do inglês para o português, porque assim eu estudaria para mim e ao mesmo tempo eu publicava esses artigos porque eu estava gerando valor para outras pessoas e ao mesmo tempo eu estava ganhando muitos revisores que me corrigiriam se eu tivesse traduzido algo errado, se eu não tivesse entendido algum ponto, etc. Então foi uma relação muito mutualística. Daí eu fiquei no Explica Bitcoin 1 ano e pouco, quer dizer, ainda estou, mas no fundo esse momento de tradução de textos e de escrever textos autorais durou 1 ano e pouco. A gente até se conheceu no final desse período, lá em El Salvador. Daí começou o podcast do Explica Bitcoin, né? Começou com a sessão de Hopium, depois surgiu a sessão temática também. Esse trabalho mais voluntário no Explica Bitcoin me abriu portas. Fui indicado para trabalhar com o setor de marketing na Arthur Mining, que é uma mineradora de Bitcoin brasileira. Aí, em pouco tempo na Arthur Mining, o pessoal viu que, beleza, entendo o suficiente de Bitcoin para escrever textos de marketing de conteúdo,
mas tenho essa formação acadêmica, né? Mestrado, doutorado, já publiquei papers, etc. E tinha uma vaga em aberto para cuidar do setor de pesquisa da empresa. E aí o pessoal da empresa me puxou para assumir esse cargo. Então, desde outubro, novembro do ano passado, eu cuido do departamento de pesquisa da Arthur. E, bom, acho que basicamente é isso, no fundo. Tipo, daí, sei lá, desde do meio desse primeiro semestre, a gente está junto aqui também na Anti-Research, mas isso os nossos ouvintes já devem saber, né? E, Caio, qual que é a intersecção, assim, entre a geologia e o Bitcoin? O que tu usa de conhecimentos da tua faculdade, da tua graduação, hoje, nesse novo caminho que tu seguiu, que é ser um pesquisador dentro do Bitcoin? Cara, é até engraçado isso, porque meu tema de mestrado e meu tema de doutorado eram depósitos minerais. Então todo mundo vem falar: nossa, você já trabalhava com mineração, né? Tem tudo a ver agora você trabalhar na mineração. E a verdade é que, assim, tem zero, assim, não tem... Tipo, se eu pensar no conteúdo específico, eu não aproveito nada. Eu talvez aproveite um pouco entender os processos de formação de depósitos de ouro, o que me permite entender que ouro não é tão escasso quanto o Bitcoin. Tipo, eu entendo toda a parte econômica de um projeto de mineração de ouro, eu sei que se o valor do ouro subir muito, por exemplo, você consegue desenvolver novos depósitos de ouro, sabe? Depósitos que existiam, mas não eram economicamente viáveis, se tornam economicamente viáveis. Isso significa que você consegue aumentar a emissão entre aspas, né, do ouro. Significa que o ouro não é tão escasso, porque quanto mais o preço do ouro sobe, mais você gera uma pressão que vai diluir o preço do ouro, e isso não acontece no Bitcoin. Mas dito isso, eu não, assim, o que eu acho que eu aproveito? Eu acho que eu aproveito essa capacidade de... Porque, assim, ao fazer um mestrado e um doutorado, tipo, para quem não conhece, tem várias maneiras que você pode fazer. Tem o pessoal que faz dentro de um grupo de estudos, e aí tem um orientador dedicado, e tem várias pessoas nesse laboratório, e eles discutem papers, etc. Isso nunca foi minha realidade. Eu tinha o orientador que é muito bom do ponto de vista técnico, que é muito exigente e que é, sei lá, é um cara que foi diretor do Instituto de Geociências da USP, foi diretor do IEE, que é outro instituto da USP, foi diretor do laboratório, é um cara que abre muitas portas pelo nome e permite muitas verbas para fazer as análises. Mas aí sempre tem trade-offs. Os trade-offs é que eu trabalhei assim, 100% sozinho. Tipo, eu mandava textos para ele, ficava 4 meses depois ainda não tinha recebido revisão nenhuma. Sabe, foi um trabalho assim 100% solitário, mestrado e doutorado. Então, o principal aprendizado, eu diria que foi toda essa parte que não tem a ver com o conteúdo em si, de ter, sabe, de aprender a estudar por conta própria, de pesquisar por conta própria, de pegar um assunto extremamente complexo e fatiar em várias etapas simples e entendendo passo a passo. No fundo, o caminho que eu fiz para estudar o Bitcoin é muito parecido com o caminho que eu fiz para estudar geologia, assim, querendo ou não, um sistema muito amplo e complexo que você tentar estudar tudo de uma vez, você fica louco. Então você separa tema por tema e vai estudando um pouquinho de cada vez. Por exemplo, isso é uma coisa muito interessante, assim. Eu sempre achei que mineração era a parte que ia ser mais difícil, porque eu não entendia nada dessa história de prova de trabalho, mecanismo de consenso, etc. Então eu estudei toda a parte econômica, histórica do Bitcoin antes. Eu guardei para estudar a mineração no final, porque eu entendia que ia ser mais complexo. E aí foi muito interessante. Conforme eu fui estudando, eu fui me apaixonando pelo tema e eu fui vendo que, nossa, isso aqui é incrível. Isso aqui não é só um algoritmo de consenso. Aqui tem toda essa relação com o mundo da energia. Isso aqui tem, sabe, tem todas essas derivações muito maiores que, no fundo, eu até ouvia uma ou outra pessoa falar. Isso é tipo começo, meio de 2021. Então, é logo na época que rola aqueles FUDs do Elon Musk, que a mineração é muito poluente, vou parar de aceitar Bitcoin na Tesla porque o Bitcoin não é sustentável. E aí, nessa época, eu comecei a querer estudar mais essa parte da tese do Bitcoin, justamente para entender o que estava acontecendo. Mas, ou seja, basicamente, eu acho que o que eu aproveito é conseguir pegar um sistema complexo e saber que é só respirar fundo e fatiar ele em vários passos menores que você vai conseguir entender, sabe? O resto é disciplina e hora bunda. Você não vai entender no primeiro dia, você não vai entender no segundo dia, mas você vai juntando tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, que uma hora subiu um muro. Acho que é isso.
A gente já volta com o Anti-Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sats. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Anti-Podcast. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sats! Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanta o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. Tu estava comentando agora há pouco sobre o Elon Musk, né? Esse episódio do Elon Musk, ele aconteceu em 2021, se não me engano. Final do primeiro semestre, maio de 2021, por aí. Foi um período de amor e ódio com o Elon Musk, né? Foi um período onde o Elon Musk disse, não, agora a gente vai aceitar Bitcoin para pagamento dos carros aqui na Tesla, e depois ele parou de aceitar, e aí logo na sequência veio esse food do consumo de energia e tal. E recentemente também teve um outro episódio do Greenpeace, onde a Ripple pagou para o Greenpeace fazer um relatório. Teve um artista que fez aquele desenho da caveira e tal, e também o Greenpeace estava metendo pau, dizendo que o Bitcoin consome muita energia. E aí eu queria saber da tua visão, Caio, com relação a esses episódios. Por que tu acha que existem essas organizações, entidades e pessoas assim famosas no mundo que ainda têm essa visão sobre o Bitcoin? Isso é, de fato, uma narrativa que está sendo criada por alguns interesses escusos? Por que tu acha que isso acontece ainda? Apesar de ter muitas pesquisas que já mostram que o Bitcoin não consome energia, mas é uma energia renovável. A gente já vai falar sobre isso logo mais também no podcast. Queria saber da tua visão. Eu acho que tem dois pontos diferentes que vale a pena levar em conta. Ponto 1, sem dúvida tem má fé. Sem dúvida tem má fé, é o que você falou. O pessoal da Ripple, que é outra criptomoeda, que é baseada em prova de participação, que financia o Greenpeace. E para quem não conhece o Greenpeace foi fundado no final dos anos 60, começo dos anos 70, para ser uma instituição de lobby contra a energia nuclear. E quem estuda energia entende o que energia nuclear significa para a humanidade, entende que o Greenpeace não necessariamente tem os bons interesses de ninguém em mente. Eles são simplesmente uma organização de lobby que se camuflam de bonitinhos e que ficam ganhando algumas doações para proteger os lobbies de interesse que estão patrocinando eles. E aí eles fazem uma aparência bonitinha, faz marketing e convence muitas pessoas incautas e que não param para pensar mais no assunto que eles são corretos, porque não, é paz verde, pô, é óbvio que eu estou do lado certo, estou a favor de não queimar a Amazônia. Ou seja, com certeza tem uma grande participação num fator má fé. Mas também é interessante pensar que muitas das pessoas que caem nessa narrativa não estão na má fé, sendo bem sincero. E aí, o que eu penso sobre isso? Querendo ou não, querendo ou não, a estrutura da rede mudou muito quando a China baniu o Bitcoin. Se pensar, a mineração de Bitcoin até essa época, ela de fato era muito baseada em carvão. E assim, eu sou totalmente a favor da queima de carvão. Para mim, quanto mais energia você usar, independente da fonte, melhor. E depois a gente pode entrar nos detalhes do porquê. Mas eu entendo o argumento de que não, o carvão é uma fonte de energia muito mais poluente do que várias outras fontes de energia. Portanto, quando a mineração de Bitcoin está
quase 50% da hash rate na China, isso significa que metade da rede do Bitcoin, de fato, está usando uma fonte de energia muito mais poluente do que outras fontes que poderiam existir. Isso mudou desde que a China baniu a mineração de Bitcoin e a indústria migrou, e hoje em dia a maioria da indústria, daí não tem dados atualizados para falar um número se é 45%, 50%, 60%, não sei. Mas hoje em dia o epicentro da indústria de mineração está nos Estados Unidos. E aí tem muito mais compliance, tem muito mais regulação, são empresas que estão listadas na bolsa, tem muito mais transparência em tudo, sabe? Então, hoje em dia, a indústria cresce de uma maneira muito mais sustentável, baseada em energias renováveis, ou mesmo se não é energia renovável estrito sensu, ainda é uma energia que não estaria sendo aproveitada. Por exemplo, o flare gas, que é aquele gás de metano que está preso no subsolo de um poço que o pessoal já explorou petróleo nos Estados Unidos, teve que fechar o poço porque acabou a exploração de petróleo. Se você não fecha esse poço fica vazando e fica soltando metano para a atmosfera. Isso é renovável? Não, porque o metano lá embaixo ele não vai ser ressurgido, não vai recriar esse metano. Por outro lado, mitigar a emissão desse gás é uma coisa muito interessante do ponto de vista vamos mitigar emissões estufas para tentar combater mudanças ambientais. Ou seja, também tem uma parcela da população que ainda está pensando com dados antigos. Porque, querendo ou não, sei lá, a gente que está dentro do ecossistema do Bitcoin, a gente entende a velocidade da mudança. Uhum. Mas, assim, no fundo, a gente está falando de coisas de 2 anos e 3 meses, 2 anos e 5 meses. É uma coisa que, para um mundo como um todo, não é tão rápido, não tanto tempo assim, é pouco tempo, sabe? O pessoal ainda, sei lá, muita gente ainda se baseia nos dados antigos e ainda vê a mineração de Bitcoin como uma atividade poluente porque associa com a queima de carvão. Então, ou seja, eu acho que tem sim má fé, mas eu também acho que tem falta de informação e basicamente tempo para as novas informações chegarem até todo mundo. E estão chegando, né? Tipo, sim, querendo ou não, estão chegando. Tipo, acho que isso não está na pauta, então eu posso até adiantar aqui que, sei lá, recentemente saiu paper do MIT. Para quem não sabe, o MIT é a principal universidade de engenharia do mundo nos Estados Unidos. Então, um artigo que sai com essa chancela é um artigo com muito mais reputação dos pesquisadores do que quase qualquer outro artigo do mundo. Saiu o artigo do MIT falando que a mineração de Bitcoin é positiva para o meio ambiente porque mitiga emissões de metano. Saiu também relatório da KPMG, que é uma das principais empresas do mundo de consultoria, compliance, contabilidade para empresas listadas em bolsa, etc. É um grupo de empresas conhecidos como Big Four. Um relatório deles falando justamente que o Bitcoin é considerado ESG por mitigar emissões de metano e por usar energia sustentável. Ou seja, a narrativa está mudando. Tipo, isso é coisas que, assim, eu lembro que eu participei de um podcast no começo desse ano com o pessoal da Genial Investimentos. Eles me perguntaram, e aí, o Bitcoin, energia, o que você pensa sobre isso? Eu falei, não, cara, Bitcoin é ESG, é só que o pessoal ainda não entendeu isso. E assim, quando eu falei isso, pareceu uma coisa ousada, meio edgy, sabe, meio arriscado, que ninguém concordaria. 6 meses depois, 8 meses depois, se a KPMG falou, assim, qualquer pessoa do mercado tradicional acredita. Se o MIT falou, qualquer pessoa da academia acredita. Então, ou seja, mudou. E agora é só uma questão desse conhecimento chegar no resto da população. Até porque, né, Caio? A gente sabe que o Bitcoin consome muita energia, de fato, porém, a sociedade ela evoluiu através do consumo e produção de energia, né? E aí muita gente diz que o fato do Bitcoin precisar aí de muita energia para manter a rede rodando é algo ruim, que é uma coisa negativa. E eu queria entender da tua visão se isso faz sentido e qual é a tese energética do Bitcoin que faz sentido para ti. Bom, primeiro, para mim, quanto mais energia a gente usar, melhor. Tipo, o pessoal pauta essa pergunta de uma maneira equivocada, no meu ponto de vista, que é o Bitcoin desperdiça, o Bitcoin gasta energia. Uhum. Gastar coloca implicitamente que é algo ruim, que é um gasto que não tem utilidade. Mas se pensar, qualquer coisa que a humanidade faz, ela usa energia. Por exemplo, esse óculos aqui é basicamente matéria-prima mais energia para gerar ele. É o mesmo fato para uma caneta, é o mesmo fato para
celular, tipo, qualquer coisa que a gente quer usar é basicamente matéria-prima que a gente extraiu da terra, a gente joga muita energia para processar ela e ela é transformada numa ferramenta, num equipamento que a gente precisa usar. Então, basicamente, usar mais energia é sempre positivo. Por exemplo, agora eu estou em São Paulo, você está no Rio Grande do Sul. O que gasta mais energia? Eu ir te visitar de avião ou eu ir te visitar a pé? De avião gasta muito mais energia. Sei lá, é a mesma comparação entre uma charrete e um carro. Uma charrete vai ter o quê? 2 cavalos de força, que são os cavalos puxando a charrete. O carro vai ter muito mais cavalos de força. Ele vai ter muito mais cavalos de força porque ele usa mais energia. Ou seja, usar energia é algo bom. Tipo, tem um gráfico muito interessante que se plotar todos os países do mundo e aí num eixo tem o IDH deles, no outro eixo tem a quantidade de energia produzida, você vê que é uma relação muito direta. Quanto mais energia um país usa, mais rico ele é. Quanto menos energia um país usa, mais pobre ele é. E disso a gente pode falar bem diretamente que não existe pobreza. Existe pobreza energética. Porque se você consegue, a partir da matéria-prima, usar energia para transformar em algo, se você não tem energia, você é pobre, por definição. E por isso que eu falei que eu sou a favor, sim, até da queima de carvão. Assim, para mim, a humanidade tem que usar o máximo de energia sempre que possível, a toda hora. Não usar essa energia equivale a um tipo de genocídio, até. Porque você não usar energia significa o quê? Que a humanidade tem acesso a menos recurso, e menos recurso significa, no limite, que populações carentes não têm acesso a coisas básicas como hospital, e então mais pessoas morrem. Tipo, mais pobreza igual a mais pessoas morrendo. Por exemplo, uma provocação interessante que as pessoas geralmente não param para pensar. Tipo, a gente sabe, do ponto de vista econômico, que o crescimento do mundo nos últimos 20 e poucos anos veio basicamente da China. Tipo, todo mundo já estava mais ou menos estagnado e a China que estava crescendo. Tanto é que o Brasil cresceu bastante naquele governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, por conta do boom de commodities. O boom de commodities é porque a China estava comprando muitas commodities. Qual é a matriz energética da China? É mais de 50% carvão, combustíveis fósseis. Ou seja, o mundo só cresceu essas últimas 2 décadas e meia porque o mundo teve acesso à energia barata. Se você não tem acesso à energia barata, você empobrece e, no limite, você tem acesso a menos coisa. Tipo, sabe, a infraestrutura não... Tipo, quando você não tem energia barata, a infraestrutura não é possível, muitas vezes. E aí, você tem acesso a menos recursos. E aí a gente está falando de quê, nesse sentido, na vida prática das pessoas? A gente está falando de gás, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de diesel. No fundo, pensando na vida prática no dia a dia, eu diria que sim, porque eu não lembro agora se é 88, 85, mas é um número assim que até hoje a quantidade de energia que a humanidade usa, mais de 80%, acho que 85%, é proveniente de combustíveis fósseis. E aí você perguntou qual é a minha tese para o Bitcoin. Acho que isso é um bom gancho para eu te explicar. Numa visão mais macro, eu enxergo que a humanidade tem 2 grandes revoluções energéticas e agora a gente está no começo da terceira. A primeira revolução energética é quando a gente ainda era Homo erectus e a gente aprende a dominar o fogo, e ao dominar o fogo a gente começa a cozinhar alimento. Isso é cerca de 2 milhões, 1 milhão de anos e meio atrás. Isso permitiu o quê? Isso permitiu os alimentos ficarem, entre aspas, pré-digeridos. Ou seja, a gente conseguia absorver muito mais nutriente sem precisar gastar tanto tempo fazendo digestão. Isso libertou o ser humano. A gente teve mais nutriente, o que significa que nosso cérebro pôde crescer. Se você vê nos fósseis, assim, o tamanho do crânio mesmo, do volume do cérebro, ele cresce significativamente após a descoberta do fogo. E a gente, então, com tempo livre, a gente desenvolve linguagem, a gente começa, no fundo, a gente deixa de ser um macaco e começa a virar homo mesmo, nesse período. Antes a gente, talvez estava mudando morfologicamente, mas nosso cérebro era igual ao cérebro de um chimpanzé, do Australopithecus, assim, a gente não estava nesse caminho tão diferente do resto das espécies da natureza como a gente está hoje em dia. A segunda revolução energética, no meu ponto de vista, é justamente o começo da utilização dos combustíveis fósseis. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, mais ou menos, assim, 1700 e bolinha, 1750, 60,
e isso continua depois quando a gente começa a usar petróleo e gás natural. Nesse momento, a gente sai de uma humanidade que, se você olhar num gráfico, é praticamente plano, assim, a quantidade da população mundial nunca tinha passado de 1 bilhão de pessoas. Em pouco mais de 2 séculos, a partir do momento que a gente começa a usar os combustíveis fósseis, a gente sai de pouco menos de 1 bilhão de pessoas para um mundo com 8 bilhões de pessoas. Ou seja, tipo, a nossa sociedade, ela foi construída e ela é estruturada em cima dos combustíveis fósseis, e isso é verdade até hoje. Até hoje a gente usa mais de 80% de toda a energia que a gente usa tem essa origem nos combustíveis fósseis. Por exemplo, desculpa, diga. Fiquei com essa dúvida agora. Por que a população aumentou tanto com relação a essa energia fóssil? Qual que seria essa relação exatamente? Porque quando você tem energia, sei lá, revolução industrial é o quê? Motor a vapor, sei lá, todos os processos industriais, quando você tem energia mais barata, você consegue fazer eles de uma maneira mais escalável, basicamente. Então, não sei, tipo, você já viu aquela história de que, sei lá, o mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que nos últimos 500 anos? E, Sim. Sei lá, qualquer recorte que você pegar isso tem a ver da gente ter acesso a mais energia, porque energia, no fundo, é moeda de troca fundamental, sabe? Qualquer tecnologia que você imaginar, a gente só consegue destravar essa tecnologia porque a gente usa energia para viabilizar essa tecnologia, sabe? Um carro, ele só roda porque tem gasolina. Um avião só voa porque tem diesel. Uma fábrica só funciona porque tem, sei lá, pessoal jogando carvão no forno de fundição. Não sei, no fundo, sei lá, qualquer viagem internacional, E aí, sei lá, a gente pode pensar em roupa, sabe? Como a gente faz roupa em escala. Qualquer processo em escala que você pensar, ele vai ser dependente de energia. Então, se você tem pouco acesso à energia, sei lá, as ruas eram mais escuras quando não tinha, sabe? Imagina uma casa sem luzes que precisavam lamparina de óleo de baleia ou vela, sabe? Você não consegue estudar à noite, você não consegue produzir à noite, você não consegue trabalhar à noite, você não consegue. E aí isso também vai afetar a mortalidade, porque isso vai afetar a medicina também. Isso vai permitir que a gente consiga, no frigir dos ovos, preservar mais vida. A gente vai desenvolver novos métodos, a gente vai desenvolver, primeiro, também novos métodos de agricultura. Então, a gente vai produzir mais comida. Isso vai combater desnutrição, fome, doenças, porque, querendo ou não, fome significa não só que a pessoa morre de fome, mas que ela está exposta a muito mais doenças, porque o sistema imunológico dela está muito mais comprometido. Então, no fundo é isso, a moeda de troca básica da humanidade, ou de qualquer coisa, é a moeda de troca básica do universo, a energia, basicamente. Então, você ter acesso a muito mais energia permitiu que a nossa população mudasse de 1 para 8 bilhões de pessoas. E aí tem umas derivadas que, assim, é difícil parar para pensar sozinho, mas depois que você pensa é muito lógico. Por exemplo, são os combustíveis fósseis que acabaram com a escravidão. Tipo, porque, assim, isso tem na conversa que eu tive com o Guilherme Bandeira aqui, inclusive, no Antipodcast. Você acha que os ingleses, eles quiseram acabar com a escravidão por quê? Porque eles são bonzinhos e bons moços? Ou porque deixou de ser economicamente viável, porque usar combustíveis fósseis para alimentar máquinas e para alimentar os processos industriais valia mais a pena economicamente? Outro argumento nesse ponto de vista que talvez seja meio desconfortável. O que foi realmente importante para acontecer a revolução sexual? Foi a pílula ou foi, antes disso, terem inventado eletrodomésticos que permitiu que toda parte da mão de obra de serviços domésticos pudessem ser liberados? Isso também é uma derivada do uso de combustíveis fósseis para gerar energia e levar eletricidade para abastecer os eletrodomésticos. Tipo, a revolução sexual e aí a mulher vai para o mercado de trabalho, etc. No fundo, isso atualmente está gerando a tendência oposta, né? Tipo, porque antigamente, sei lá, no tempo da minha avó, minha mãe tem 6 irmãos. Tipo, daí eu sou filho único e hoje em dia a maioria das pessoas tem no máximo 2 filhos. A gente já está o mundo Mas aí inteiro... é uma questão econômica, né? Financeira. É uma questão econômica, mas, tipo, sim, tipo, tudo anda junto, sabe? É uma questão econômica, sem dúvida.
Se olhar sabe aquele site What the Fuck Happened em 71? A produção de energia per capita estagnou nos anos 70 também, por exemplo. Sim, tipo, então, assim, as coisas andam juntos. É uma questão econômica, sim, mas energia e economia estão inexoravelmente intrincadas, né? Você não consegue separar um do outro, sabe? Se a gente começar, por exemplo, olha a Alemanha. A Alemanha está cometendo um suicídio sem perceber. Tipo, eles desligam energia nuclear, eles desligam energia de combustíveis fósseis, confiando que lá tem sol suficiente, tem vento suficiente para suprir a demanda deles. Isso não está se provando verdade. Eles estão sofrendo um processo de desindustrialização. De todos os países do G20, antigamente a Alemanha era considerada o melhor exemplo. Hoje em dia ele é o pior exemplo, com menor expectativa de crescimento do G20 a Alemanha. E justamente porque eles fazem políticas econômicas energéticas baseadas em ideologia e não baseada na ciência por trás, sabe? Tipo, sei lá, eu ouvi a Greta Thunberg em vez de ouvir os cientistas, deu nisso, em poucas palavras. Mas, então, ou seja... desculpa, diga. Não, tu ia comentar, a gente falou aqui da segunda revolução energética, que seria, então, a dos combustíveis fósseis, e qual seria, então, a terceira revolução energética, que a gente está entrando agora? Exato. A terceira revolução energética, no meu ponto de vista, é justamente a mineração de Bitcoin, porque ela destrava uma coisa que é muito interessante, que é a capacidade de utilizar a energia ociosa. E aí eu preciso explicar o que é energia ociosa. E assim, se parar para pensar, hoje em dia, energia não é um negócio escasso. Tipo, pensa o sol que bate no deserto do Saara. É energia. Por que a gente não está usando essa energia? Por que a gente não está usando muito mais energia solar que bate no Nordeste? Por que a gente não está usando muito mais energia de ondas? Por que a gente não usa energia vulcânica que está numa ilha que não tem uma população? A resposta é porque a gente não tem como. A gente não tem como porque, atualmente, para a gente querer produzir energia, ela precisa estar próxima de um mercado consumidor. Por quê? Porque tem dois motivos principais. Primeiro, você não consegue transportar bem energia. Tipo, sabe, a gente no Brasil aqui tem essas grandes linhas de transmissão e a gente imagina que isso vai até o infinito. E a verdade é que não. A verdade é que linhas de transmissão são bem ineficientes. Você pensar, sabe um chuveiro elétrico? Por que um chuveiro elétrico esquenta água? Ele esquenta água porque ele é ineficiente no transporte de energia. Tipo, todo o cabo elétrico, qualquer coisa, e o cabo elétrico inclusive, tem uma resistência. Isso é uma coisa que chama lei de Ohm. O pessoal aqui que vai lembrar das aulas de física do colegial talvez lembre. Mas a lei de Ohm significa o quê? Que qualquer material tem um tipo de resistência. Essa resistência significa o quê? Que tem uma ineficiência na transmissão de energia e essa energia é perdida na forma de calor. Esse calor que é perdido, a água está passando lá e esse calor esquenta a água. Mas isso também significa dizer que você não consegue levar a energia de um lugar até outro lugar muito distante. Por exemplo, por que a Alemanha não instala vários parques de geração de energia solar no deserto do Saara e estende uns cabos até a Alemanha? Porque não é viável. Senão, porque você faria isso se fosse viável, mas não é viável. E aí outra coisa que todo mundo pensa e que também não é viável é bateria. Tipo, a gente sempre pensa, não, vamos usar bateria. A verdade é que a gente não tem nenhuma tecnologia de bateria boa até hoje. Tipo, mesmo baterias de lítio e etc., elas são extremamente ineficientes perto do que precisariam ser para a gente conseguir produzir energia longe do mercado consumidor e usar essa energia que você produziu longe do mercado consumidor e exportar ela até o mercado consumidor. Por exemplo, pensa no seu iPhone, pensa em qualquer coisa, a bateria é boa. Tipo, pensa na bateria de um notebook. A gente não tem boas tecnologias de bateria até hoje na humanidade. Sim, com o tempo vai ficando pior, né? Conforme o uso. Exato. Ou seja, até hoje a gente não tinha forma de incentivar a produção de energia em lugares isolados. E aí entra a mineração de Bitcoin. A mineração... Antes de falar na mineração de Bitcoin em si, eu vou fazer um pequeno parênteses de talvez 3 ou 5 minutos, só para contextualizar como é possível monetizar a energia ociosa, que aí daí fica mais fácil fazer a ponte para explicar onde o Bitcoin entra nisso. Esse é um exemplo que eu adoro dar, que é
inclusive tema do texto que a gente vai publicar lá na Anti-Research essa semana, que é a Islândia. A Islândia é um país de 370 mil habitantes que fica no meio do Atlântico, isolado do resto do mundo. Tipo, eles são um país considerado europeus, mas eles não têm como passar uns cabos subterrâneos pelo oceano para levar até a Europa energia. E a Islândia é um país que tem uma abundância energética. A Islândia fica em cima da dorsal mesoatlântica, que é uma dorsal vulcânica que tem no meio do Oceano Atlântico, onde os oceanos estão abrindo, né? Tipo, adendo geológico aqui. Isso significa que ela tem muito vulcão. Então, ela tem muita energia geotermal. Ao mesmo tempo, ela também tem muito rio associado à neve e degelo. Então, ela também tem muita energia hidroelétrica. Ou seja, ela tem duas fontes de energia e ela tem energia abundante e ela não tem como ganhar dinheiro com essa energia. Se a energia é uma commodity, eu quero monetizar minha commodity e vender ela, porque eu vou ganhar mais dinheiro, vou poder usar esse dinheiro em outras coisas, vai ser melhor para a minha sociedade. Ao mesmo tempo, a Islândia é interessante porque é um país que está quase no circo polar. Assim, eles não têm temperismo químico, eles não têm terra, basicamente. Eles têm pedra, em cima uns musgozinhos e só. E aí entra o quê? Agora eu vou fazer um outro adendo dentro desse adendo, que é a produção de alumínio. A Islândia, hoje em dia, está entre os 10 ou 15 maiores produtores de alumínio do mundo. Mas você produz alumínio a partir da matéria-prima que chama bauxita. Bauxita, basicamente, é uma matéria-prima que é gerada pelo intemperismo químico das pedras. Ou seja, na Islândia não existe intemperismo químico, que é o processo da pedra se transformar em terra. Não existe isso na Islândia. Se não existe isso na Islândia, como eles conseguem ser um dos maiores produtores de alumínio do mundo? A resposta é, eles têm energia tão barata que eles conseguem ser um produtor de alumínio. Tipo, grandes empresas do mundo, Alcoa, etc., levam a terra, essa bauxita, de navio até a Islândia para fazer a parte do processamento e fundição dessa bauxita, transformar essa bauxita em alumínio na Islândia. Por quê? Porque o processo de produção de alumínio é um processo que é extremamente intensivo no uso de energia. Tipo, você pode realmente entender que um alumínio é basicamente um proxy de energia. Quanto mais, sabe, você precisa usar muita energia para produzir o alumínio. Tipo, pensa que você precisa fazer eletrólise, que é basicamente um processo que usa muita energia a temperatura ambiente, mas você precisa fazer eletrólise com um alumínio em estado líquido e não sólido. Ou seja, você precisa fazer uma eletrólise com calor de 1000 graus e esse calor vai ser gerado a partir do uso de energia. Ou seja, a Islândia não tinha como monetizar essa energia e a Islândia passa a conseguir monetizar essa energia ao usar ela para produzir uma commodity, que é o alumínio, e aí ela exporta essa commodity, que é o alumínio, até o mercado consumidor. Ou seja, a maneira de se monetizar a energia, quando você não tem um mercado consumidor perto, por exemplo, você tem uma energia sendo gerada do lado de São Paulo, do lado de Porto Alegre, é muito fácil monetizar, é só você vender para a rede, que é eu e você vamos usar para abastecer o computador, abastecer a luz aqui e poder fazer a live. Live não, a gravação. Se você não tem um mercado consumidor, a maneira que você tem de monetizar a sua energia é ter uma indústria e transformar ela em commodity e aí exportar essa commodity até o mercado consumidor. Fez sentido até aqui? Sim. Bom, a partir disso fica muito fácil entender porque o Bitcoin é a tecnologia que permite monetizar a energia ociosa. Porque o Bitcoin é uma indústria que usa bastante energia para alimentar as máquinas de mineração, ou seja, para abastecer os computadores, o poder de processamento, você basicamente precisa de muita energia. E o Bitcoin é uma commodity que é o resultado desse processo de mineração de Bitcoin que usa muita energia. Qual é a grande diferença entre o Bitcoin e o alumínio? O Bitcoin é digital e não é físico. Então, o processo de transporte não precisa ser levado em conta. Tipo, tem um custo para você transportar a commodity que você gerar até o mercado consumidor. O Bitcoin, por definição, é digital. E qualquer coisa digital, por definição, é teletransportável. Então, em poucas palavras, se você pensar, você está conseguindo gerar energia em qualquer lugar do mundo e usar essa energia que você gerar em qualquer lugar do mundo para produzir Bitcoin e teletransportar essa commodity Bitcoin até o mercado consumidor.
Ou seja, você está conseguindo, em qualquer lugar do mundo que você conseguir produzir energia, essa energia não tem mais um preço igual a zero por falta de demanda. Você conseguiu teletransportar a demanda até ela. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que exista a possibilidade de se gerar energia, essa energia agora pode ser gerada e vai ter um comprador universal que vai pagar um valor maior que zero por ela, que somos nós, mineradores de Bitcoin. Ou seja, tem uma imagem que é do Nick Carter, que eu acho que é muito boa, que você imaginar, vamos pensar a Terra com um grande mapa topográfico, mas em vez dos topos estarem associados com a altura de montanha, ela está associada com o preço da energia. O preço da energia sempre vai estar mais alto, próximo dos centros populacionais, porque é onde tem demanda. Mas em muitos lugares que tem um grande potencial energético, esse mapa topográfico vai estar no zero. Vai estar, entre aspas, no nível do mar, que é o lugar que o preço de energia é igual a zero. Por quê? Porque não tem como vender essa energia para nenhum consumidor. Então, não importa se o Saara tenha muito sol, se você não consegue vender essa energia para ninguém. Ou seja, a gente tem um potencial muito grande na Terra que poderia estar sendo usado para gerar energia e não está. Ou melhor, não estava. E essa é a parte linda que eu acredito que é a terceira revolução energética. A partir de agora, a gente sim ganhou a mineração de Bitcoin é basicamente a indústria que destrava esse potencial energético. Porque agora, qualquer fonte de energia que um produtor consiga produzir, ele vai ter para quem vender. Em vez de não ter ninguém para vender e o empreendimento dele não se tornar economicamente viável, agora não. Agora ele não depende... ou seja, até hoje, todos os empreendimentos de energia tinham só uma fonte de demanda, que é o mercado de consumidor ou indústria ou pessoa física, centro populacional, mas coisas que você vai transmitir energia via cabo para alguma localidade próxima. Agora, com a mineração de Bitcoin, esse paradigma mudou. Agora você tem duas fontes de demanda diferentes. A demanda do mercado consumidor próximo via cabos, mas caso essa demanda não exista, você também consegue vender para a rede Bitcoin, teletransportando essa commodity para o mundo inteiro via satélite, via internet. Quais são as energias ociosas que poderiam ser utilizadas na mineração, Caio? E que já são utilizadas também? Bom, tem muito... Assim, quando a gente fala energia, é interessante porque a grande maioria das pessoas associa direta à eletricidade. Uhum. E justo, no fundo, eletricidade é a coisa que a gente tem mais acesso no dia a dia. Eletricidade tem uma grande questão que a mineração de Bitcoin sim está ajudando, que é o equilíbrio da rede. Ou seja, vamos pensar assim, se você é a pessoa que está coordenando a rede de eletricidade de um país, você vai ter que fazer um cálculo para dimensionar o tamanho dessa rede. Como você faz esse cálculo? Você pensa no momento que vai ter a maior demanda possível, ou seja, aquele momento 6 da tarde, 7 da tarde, se todas as casas ligarem todos os chuveiros elétricos ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você não fizer isso, você corre o risco de ter um apagão. Sei lá, 2000, 2001 aconteceram vários apagões. E no fundo é isso, apagões acontecem quando a demanda é maior do que a oferta pela energia, porque a oferta foi mal dimensionada. Ou seja, hoje em dia não, a boa prática é você calcular o tamanho da rede, da geração, para suprir o pico da demanda. Mas o que significa isso na prática? Isso significa que em todo momento que não é o pico da demanda, você está jogando energia fora, porque você está produzindo e não tem o que fazer. Você não consegue armazenar energia. Não tem como estocar. Exato. E aí o que você faz com essa energia? Você joga fora, você não gasta, você não usa ela, portanto ela vira um custo. E quem paga por essa energia que não está sendo usada? Você acha que a empresa é boazinha e ela que vai arcar com isso? Ou ela simplesmente vai colocar na mesma conta de custo e vai passar para o consumidor final essa energia? Então, no fundo, eu e você e todos os nossos ouvintes, a gente paga mais na energia para ter uma redundância. No fundo, é, entre aspas, um seguro apagão. A gente paga mais por essa redundância da rede para a gente se proteger de ter apagões eventuais. E ainda assim tem. E ainda assim tem, porque sabe como é, né?
humano sempre tem espaço para o erro. O que acontece quando tem uma segunda fonte de demanda? Todo esse momento que a demanda não está no 98%, 99%, 100%, essa energia que estava sendo desperdiçada, ela não precisa mais ser desperdiçada. Ela pode ser comprada pelo minerador de Bitcoin, e o minerador de Bitcoin, ao fazer isso, vai monetizar essa energia e isso significa que para mim e para você, mesmo se eu não sou minerador, não estou envolvido, a energia tende a ficar mais barata e, ao mesmo tempo, a prestadora de serviço, a empresa que organiza as redes elétricas, ela pode pensar em superdimensionar a rede, porque agora ela não precisa fazer o cálculo no limite, correndo o risco de dar errado. Ela pode falar, não, eu vou superdimensionar a rede 5% a mais, ter uma puta margem de segurança, porque enquanto eu não estou usando, eu estou vendendo essa energia para o minerador de Bitcoin. Isso não é só teórico, isso já acontece. Isso já acontece no Texas, por exemplo. No Texas, eles tiveram um grande problema, acho que foi no inverno de 2021, que eles ainda não pensavam nessa lógica, teve uma grande tempestade de inverno, uma nevasca, tudo mais. Os sistemas de geração de energia, tanto eólica quanto solar, lá falharam, porque eles não eram preparados para esse frio. Literalmente, pessoas congelaram até a morte nos Estados Unidos por conta disso, por apagões gerais no estado do Texas inteiro. Desde então, eles começaram a entender a mineração de Bitcoin como esse player que oferece mais demanda por energia e, portanto, permite superdimensionar a rede, e começaram a integrar a mineração de Bitcoin dentro do pensamento de estruturar a rede elétrica do Estado. Isso significou que, desde lá, eles já tiveram 5 ou 6 eventos que teriam tido blackouts e não tiveram, porque eles simplesmente pediram: ô mineradores, vocês podem desligar a rede, a atividade de vocês, por favor? E os mineradores podem, porque, assim, querendo ou não, uma grande beleza da mineração de Bitcoin versus qualquer outra indústria é que você consegue desligar a luz em tempo real. Por exemplo, eu aperto o botão aqui, desliga a luz e liga a luz, em tempo real. Isso não acontece com nenhuma outra indústria. Tipo, sabe, um computador você desliga e liga, perfeito. Eu usei o exemplo do alumínio. O que acontece se você desliga um forno de fundição a 1000 graus Celsius? Você perde ele. Você, tipo, como você vai fazer? Sabe, o alumínio vai lá e vai voltar para o estado sólido. Você não pode interromper processos industriais assim. Então, essa opcionalidade que a mineração de Bitcoin fornece para o sistema de energia é maravilhoso para o cálculo do fornecedor de energia. Isso é uma verdade no estado do Texas, isso já vem acontecendo recorrentemente. 2 das maiores empresas de mineração, você considerando o hash rate do mundo, são a Marathon e a Riot Blockchain, são 2 americanas, e as 2 estão integradas à rede do Texas, fazendo justamente isso, esse balanço de energia, o pessoal também chama de equilíbrio de carga. Por exemplo, mês passado, foi a Riot, eles ganharam 8 milhões de dólares minerando Bitcoin e 33 milhões de dólares vendendo energia para a rede. Por que vendendo? Porque quando eles desligam é porque eles estão devolvendo para a rede, eles têm um acordo com a rede que, quando eu parar de operar para entregar energia para vocês, no nosso acordo você me remunera por isso. Isso está funcionando no Texas? Tá. Isso também é a maneira que a gente, na Arthur, minera lá nos Estados Unidos. A gente tem um contrato com uma pequena cidade, essa pequena cidade, eles compram um X de energia. Em 95%, 98% do tempo, eles não precisam desse X de energia. Por quê? Porque eles estão fazendo esse cálculo de quanto eles vão comprar de energia pré-paga, levando em conta o pico da demanda. O que estava acontecendo com eles quando o pico da demanda não estava acontecendo? Eles tinham que pagar por essa energia sem usar. O acordo que a gente tem com eles, a gente usa essa energia em vez deles. No Brasil, essa lógica também é verdadeira. Por exemplo, esse ano a gente teve um dos anos, verão, até hoje, mais chuvosos da história. Tipo, várias, sei lá, imagens de Itaipu abrindo comporta e vertendo, sabe, o vertedor vertendo água, que é um negócio que acontece a cada década, a cada 2 décadas, assim. Por quê? Porque reservatório cheio significa energia. Energia que, ao todos os reservatórios estar cheios, significa o quê? Que a energia está muito barata, porque está com muita acesso à energia. Isso significa que tem muito produtor de energia que não tem para quem vender energia, porque tem muito. Tipo,
Se você tivesse demanda por energia, você não abriria o vertedor, você usaria mais turbinas para gerar mais energia. Tipo, a Itaipu tem turbinas paradas porque o Brasil não cresceu tanto quanto o pessoal que fez as projeções achou que o Brasil ia crescer. Então, hoje em dia, a gente joga potencial energético fora, jogando água fora, ao invés de transformar ele em energia. Isso significa... Desculpa, diga. Vai lá, continua o teu raciocínio. Isso significa que tem muitos outros produtores de energia que construíram pequenas centrais hidroelétricas, que são barragens menorzinhas para fazer energia hidroelétrica, PCH, a sigla, que não tem como vender mais energia para ninguém porque os preços estão muito baixos. O que essas pessoas fazem? Eles fizeram todo um investimento de milhões, fizeram todo o cálculo, etc., pensando que teria demanda por essa energia e que o preço estaria em mais ou menos tal patamar. Se o preço não está em tal patamar e não tem essa demanda, essa energia está ociosa. Se você não tem uma forma de monetizar essa energia, você está quebrando todos os produtores de energia. Ao fazer isso, querendo ou não, rola uma ciclicidade, né? Você quebrar todos os produtores de energia agora, quando não chover tanto, o que vai acontecer? A gente também não vai produzir energia suficiente e vai ter um problema daqui a 2, 3, 4 anos pelo oposto. Sabe, a gente vai transformar a energia num mercado cíclico e a falta de investimento, porque agora a energia está muito barata, vai significar que depois a energia vai ficar cara porque a gente não fez investimento na hora certa. Fez sentido? É um mercado super complexo. Não, é super complexo. Eu demorei assim, bastante tempo para realmente entender todas as nuances. Não diria que eu realmente entendo hoje em dia. É super complexo mesmo. A gente já volta com o Anti Podcast. Fazer pagamentos em Bitcoin via Lightning exige que você carregue a carteira com saldo, mas muitas vezes você perde em taxas ou em conversões difíceis de calcular. Na BIPA, você pode comprar Bitcoin e ainda sacar de maneira gratuita, tanto on-chain quanto em Lightning. Isso ajuda a economizar em taxas e a ter mais sats na sua wallet. A BIPA é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti Podcast. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link da BIPA aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTIPODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garante o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti Podcast. Quais os países que já se ligaram disso e que estão utilizando energia ociosa para minerar Bitcoin e quais que estão comendo mosca ainda? Bom, quando você diz países, eu não sei se eu posso considerar os Estados Unidos, porque o Texas faz isso, e o Texas é um estado. Os Estados Unidos está provavelmente a maior hash rate do mundo, mas isso são empresas privadas. E vários estados dos Estados Unidos também têm nessa lógica. Ao mesmo tempo, o governo federal esse ano estava tentando passar legislação para taxar a mineração de Bitcoin em 30%, o que efetivamente seria quase um banimento da rede, porque você não consegue aumentar 30% a taxa de um imposto e achar que não vai afetar a indústria. Então, assim, Estados Unidos, a nível federal, não, mas a nível estadual e a nível privado, sim. Aí, a nível federal e de país, tem 3 exemplos, 4, na verdade. Tem El Salvador, que começa a minerar usando energia vulcânica, mas é bem recente, assim, eles falam... Tipo, a gente ouve falar isso desde 2021, mas as operações, na prática, têm começado esse ano.
Ao mesmo tempo, a gente saiu notícia esse ano também que o Butão vem minerando há pelo menos uns 3, 4, 5 anos de uma maneira escondida e usando o excedente energético. O Butão é um país no meio dos Himalaias que tem muita energia hidrotermal e não tem o que fazer também, população pequena, etc. Eles vêm minerando usando esse excedente de energia hidroelétrica. Tem agora um exemplo geopoliticamente muito mais relevante que a Rússia. Tipo, a Rússia, se você pensar, a Rússia é um grande produtor de gás natural. É um grande produtor de gás natural que está sancionado e não consegue vender essa sua commodity para o seu principal mercado consumidor, que é a Europa. E não consegue, até explodiram o gasoduto deles, tá ligado? Então, assim, não consegue, não sei quando vai voltar a conseguir no curto prazo. Eles próprios divulgaram notícia que eles se tornaram a segunda maior hash rate da rede, com mais de 1 gigawatt sendo utilizado para mineração de Bitcoin. Conversando com mineradores amigos meus e aí eu não tenho como confirmar essa informação, mas dizem eles que a grande maioria do crescimento da rede na Rússia hoje em dia não está porque antigamente na Rússia crescia muito na parte da Sibéria. E sabe, mais para leste, eu sempre confundo leste e oeste, mais para leste. Hoje em dia, não. Hoje em dia, onde a rede está mais crescendo na Rússia é justamente na parte europeia da Rússia. Por quê? Porque lá tem gás natural e você não tem o que fazer com gás natural. Sim. O que você faz com gás natural? Porque assim, a gente começou esse assunto falando de formas de monetizar a energia ociosa e que energias ociosas são essas. Ou seja, a energia elétrica gerada é uma delas. Gás natural é uma forma de energia também. Você consegue queimar o gás natural, que é um combustível fóssil. Ao queimar o gás natural, você consegue gerar energia elétrica. Então, o gás natural também é energia ociosa. E a Rússia é abundante em energia ociosa nesse sentido, que é gás natural, e eles agora têm muito mais dificuldade de escoar esse gás natural para o mercado consumidor europeu. O que você faria se você tivesse muito gás natural que você pudesse queimar e transformar em Bitcoin e não tivesse como vender para outro? Você não tem a outra fonte de demanda mais, mas você pode transformar em Bitcoin, que é um dinheiro incensurável, que também é algo muito caro para os russos, que também são sancionados do ponto de vista monetário. Eu mineraria Bitcoin, eles vêm minerando Bitcoin. Tipo, a BitRiver, que é uma empresa russa de mineração, está com parceria com a Gazprom, por exemplo. A Gazprom é a Petrobras russa. E por que a gente não está fazendo isso aqui no Brasil, tu acha? Tempo. É uma tese que há 2 anos ninguém tá ouvindo falar. É muito recente, assim. É o que nem a gente falou a outra coisa do ecossistema. Para a gente é tão rápido, mas na realidade demora, sabe? Tipo, pensa quanto tempo e quantas camadas de decisão isso tem que ser aprovado e vai ter que passar por um comitê e pelo outro comitê e papapá. Tempo. Eu acho que é tempo e assimetria de informação. Aí tem um quarto país que é importante falar também, que é Omã. Por que Omã é importante falar? Porque eles são um grande produtor de petróleo, e aí é importante mostrar como, segundo motivo, eles são muçulmanos. E eles começaram a minerar Bitcoin fazendo todo um filtro para analisar antes se o Bitcoin estava de acordo, e a mineração de Bitcoin eram indústrias, a mineração de Bitcoin, se isso estava de acordo com as leis islâmicas. E eles chegaram à conclusão que sim, está. Ou seja, isso pode ser um vetor muito interessante para incentivar a adoção por todo o mundo islâmico, o mundo muçulmano, que é o quê? 1,5, 1,8 bilhões de pessoas. E assim, Omã é um grande produtor de petróleo no Oriente Médio. Existem outros vários grandes produtores de petróleo no Oriente Médio. E como é a energia ociosa do Omã, que é um pouco diferente do caso da Rússia? Eles, na produção de petróleo, a produção de petróleo sempre gera como subproduto metano. Por quê? Pensa quando você abre uma coca, ela não faz aquele tss. O que é esse? Esse é que, tipo, dentro do recipiente da garrafa, ela estava pressurizada. Quando ela está pressurizada, isso significa que tem um gás, que é o gás, no caso da coca é o carbônico, no caso do petróleo é o metano, que está dissolvido dentro do fluido coca ou petróleo, e por conta dele estar mais pressurizado, ele não está saindo. Quando você libera essa pressão, o gás sai.
Sabe, que nem quando você abre uma garrafa de coca, quando você abre uma garrafa de água com gás, quando você abre a cerveja, quando o petróleo sai do fundo da terra e sobe até a superfície. Ele vai emitir metano. O que você faz com esse metano? Esse metano, ele é muito, muito, muito pior para o efeito estufa do que o CO2. Tipo, uma molécula de metano tem de 80 a 86 vezes o mesmo estrago ela faz do que uma molécula de CO2. Ou seja, mitigar a emissão de uma molécula de metano é equivalente a mitigar 86 moléculas emitidas de CO2. Então, é um negócio muito importante para todo esse argumento ESG. Mas provavelmente eles não querem mexer no metano por causa do petróleo, né? Não, assim, o petróleo é ótimo, e é que assim, você não consegue aproveitar o metano, quer dizer, às vezes você consegue produzir os dois, mas você conseguir produzir um não significa que você vai conseguir produzir o outro, é toda uma infraestrutura muito diferente, sabe? Não é, um é um oleoduto, um é um gasoduto, um precisa estar pressurizado de uma maneira, um precisa estar de outra, sabe? Tipo, muitas vezes você não tem o que fazer com metano, e você, sei lá, você já deve ter visto que tem aqueles lugares que tem uma chaminézinha queimando um foguinho. Isso é o pessoal queimando o metano porque não tem o que fazer com metano. Ou seja, literalmente, eles estão queimando energia porque eles não têm como monetizar essa energia. E isso ainda é um cenário positivo. Porque, assim, você queima o metano quando tem fiscalização. Quando não tem fiscalização, você acha que os países vão gastar dinheiro para construir uma infraestrutura que é essa chaminé, e fazer toda a manutenção constante dessa infraestrutura, ou eles só vão deixar aberto e o gás metano vai vazando e vai para a atmosfera e tudo bem? Ou seja, toda a indústria do petróleo no mundo na produção de petróleo tem associado, assim, essa subproduto que é o metano, que é visto como um gasto, e quando você é fiscalizado, você mitiga esse gasto, você mitiga essa emissão gastando dinheiro. Quando você não é vistoriado, provavelmente você dê migué e só deixa escapar. Com a mineração de Bitcoin, ao a mineração de Bitcoin existir e permitir monetizar esse metano, o cálculo muda, porque esse metano deixa de ser visto como um custo e ele passa a ser visto como uma potencial fonte de receita. E isso, um dado que exemplifica muito bem isso, tipo, a gente falou de países agora, mas dá para falar também de empresas. Tipo, tem 4 grandes petroleiras do mundo hoje que já estão envolvidas com a mineração de Bitcoin. Começou com a ConocoPhillips, que é uma petroleira americana, se eu não me engano, a ExxonMobil também, a Shell, e recentemente, há 3 semanas atrás, saiu a notícia da Pluspetro, que é uma petroleira argentina. Ou seja, foi surpreendente que a Shell, justamente esse ano de 2023, foi inclusive patrocinadora da Bitcoin Conference nos Estados Unidos. Né? Exato, ou seja, eles estão realmente entendendo que tem um grande potencial aí. E é isso, tipo, começa com 1, depois 2, depois 3, depois 5, depois 10. Por quê? Porque, eu, se sou uma petroleira do Brasil, eu tenho meus benchmarks. Eu estou estudando meus benchmarks. Aí, do nada, uma empresa faz isso, eu penso, tá, tem uma pulga atrás da minha orelha. 2, 3, 5, 10. Agora deixou de ser um risco reputacional eu assumir essa bucha e tentar propor para o meu conselho fazer isso, e virou quase, sabe, uma obrigação. Quem não fizer isso está ficando para trás. Tipo, virou Exato. boas práticas do mercado. E é a mesma coisa que eu estava pensando justamente com os governos, por isso que eu perguntei do Brasil. Peraí, só um pouquinho, não estão olhando para fora, não estão olhando o que outros países estão fazendo, eu acho que esse é um processo natural que vai acabar acontecendo, né? Eu acredito que sim. Eu acho que para empresas privadas é mais rápido do que para governos. Tem toda a tese do Jason Lowery, né, de projeção de força e adoção de países a partir disso. A gente até, inclusive, gravou, acho que é o 2º ou 3º podcast que a gente gravou do Antipodcast, que foi com o Maier, com o Wilson e com o Antetera, que foi justamente sobre esse tema Hash Wars. Mas a conclusão que a gente chegou nessa conversa é que eu, pelo menos, ainda não entendi a mineração de Bitcoin, essa adoção nacional, como uma forma de projeção de poder. Eu vejo, sim, a adoção de Estados-nações na mineração de Bitcoin, justamente como forma de monetizar a energia ociosa. Ou seja, enquanto você não vê vantagem econômica, você não vai correr atrás porque você acha que isso vai te dar muito mais poder. Você vai ficar esperando até você entender que, caramba, eu poderia ganhar mais dinheiro com isso.
Tipo, a Rússia não está ganhando mais poder por estar minerando mais Bitcoin, pelo contrário, a China não perdeu muito poder ao banir a mineração de Bitcoin. Então, esses dados empíricos mostram que essa tal projeção de poder usando a mineração de Bitcoin, pelo menos no presente, ainda não se concretizou. Mas a capacidade de monetizar a energia ociosa, sim, está sendo adotada a galope. Assim. A gente falou agora das petroleiras, faltou eu citar que tem sim também grandes produtoras de energia mundiais também já estão se envolvendo com a mineração de Bitcoin. Eu dei o exemplo das redes, mas eu não falei que a Duke Energy, que é a segunda maior geradora, produtora de energia nos Estados Unidos, também já está entrando no ecossistema de mineração de Bitcoin. E a TEPCO, que é a quarta maior produtora do mundo, ou seja, maior até do que a segunda maior americana, também está começando a se envolver no mercado de mineração de Bitcoin. Ou seja, a gente já tem grandes players da indústria de geração de energia, a gente já tem grandes players entre petroleiras que estão usando a mineração de Bitcoin para monetizar a energia ociosa. Mas deixa eu fazer um adendo aqui que agora é um exercício mais de imaginação, mas no fundo eu já falei isso com muitas pessoas, ainda não entendi porque isso não é viável, eu acho que é só questão de tempo. Tipo, já tem startup nos Estados Unidos começando a minerar Bitcoin com o gás metano que é produzido em aterro sanitário. Porque o metano ele é produzido a partir da matéria orgânica que entra em decomposição sem presença de oxigênio, de maneira anaeróbica, usando o termo técnico. Mas como faz isso num lixão? Então, depende do tipo de lixão e essa é a beleza. Por exemplo, um aterro sanitário é um lixão que foi totalmente preparado. Ele está com um impermeabilizante embaixo para não ter infiltração de resíduos líquidos no solo. Aí você faz várias camadas, você cobre isso, você coloca só uns tubos de captação do gás e você capta todo esse gás. E aí muitos aterros sanitários alguns aterros sanitários hoje em dia, eles são próximos de centros consumidores, eles conseguem queimar esse metano, gerar energia, jogar essa energia na rede. Muitos outros não, e eles só precisam queimar esse gás para mitigar essa emissão. E muitos outros lugares no Brasil e no mundo, no Brasil, se eu não me engano, é 45%, 50%, nem tenta fazer aterro sanitário e faz só lixão a céu aberto, que é a imagem que a gente tem na cabeça. Se desse dinheiro fazer aterro sanitário, teria um incentivo econômico para as prefeituras fazerem aterro sanitário. Portanto, tem um incentivo econômico agora maior que zero de você não produzir mais novos lixões e você sim querer transformar lixões em aterros sanitários. Isso é um incentivo econômico que nunca existiu e que pode sim melhorar muito a nossa relação com a geração de lixo e com a gestão desses resíduos orgânicos que a gente gera. Falei resíduos orgânicos de propósito, porque assim, não é só no aterro sanitário que tem resíduo orgânico. Você pensar o que é o nosso esgoto, se não um resíduo orgânico. Ou seja, quando a gente vai no banheiro, faz um cocô, isso pode ser sim entendido, o nosso cocô pode ser sim entendido como energia ociosa hoje em dia. Tu está me dizendo que vai dar para minerar com cocô. Exatamente isso. Estou dizendo exatamente isso. Vamos fazer que merda! Bitcoins que não serão shitcoins, mas serão produzidos a partir disso. Mas a mesma lógica que a gente falou para o lixão, pensa o quanto por cento do país ainda não tem saneamento básico. Se tivesse um incentivo para as prefeituras, para o Estado, e não só no Brasil, no mundo inteiro, monetizar essa fonte de energia ociosa que é nossos cocôs. Dá dinheiro. Se dá dinheiro, pessoas vão querer fazer. Isso é uma verdade só para os nossos dejetos orgânicos humanos? Não. Qualquer indústria, seja suínos, seja galinha, seja vaca, qualquer indústria de pecuária também gera muito metano na forma de muito cocô. Isso também pode ser utilizado para minerar Bitcoin. Você pode, sim, colocar qualquer resíduo orgânico num biodigestor. Esse biodigestor vai fazer com as bactérias que você coloca nesse biodigestor, essa biodigestão vai gerar como subproduto, qual o nome? Aquela terra especial que você coloca, que é adubo, e metano. E aí você queima esse metano, usa para minerar Bitcoin. Isso é verdade para os resíduos orgânicos dos animais, mas também toda a sobra de produção
do agro. Você imaginar, sei lá, pensa, tá fazendo etanol a partir da cana-de-açúcar. O que é que você faz com o bagaço da cana? Você queima. Tem alguma maneira melhor de utilizar ele? Talvez. Precisa pôr na ponta do lápis, precisa entender a tecnologia, avançar, para ver se é sim economicamente viável, mesmo se hoje não for, nada impede de que daqui a 5 ou 10 anos, conforme a tecnologia aumente, não se torne. Ou seja, o paradigma de como a gente lida com resíduos no mundo tende a ser modificado a partir da maneira do momento que a gente vê que um resíduo orgânico, despejado, na verdade é energia ociosa. Vai precisar de muito cocô para conseguir minerar um bloco. Não, é que assim, você já tem essa matéria-prima que tem um valor igual a zero. Qualquer valor que você consiga maior do que zero, qualquer não, mas provavelmente você conseguir um valor maior que zero por ela, vale a pena. Tipo, eu não sei se cada fazenda vai ter a sua micro-operação ou se vai ter, sei lá, uma região, sabe, um município inteiro que vai ter um minerador que vai comprar os resíduos orgânicos de várias fazendas, vai centralizar nele a produção para ganhar economia de escala, porque existe também economia de escala, né? Tudo isso que eu estou falando é do ponto de vista teórico e que é uma possibilidade. Mas, assim, os mineradores, por exemplo, a Arthur, que eu trabalho, você pegar listadas na bolsa, a gente vai minerar dessa forma? Só se for a forma que der mais dinheiro. Tipo, se outra forma de energia der mais dinheiro, a gente vai sempre fazer o cálculo mais capitalista. Por isso que eu falei dos incentivos econômicos para o Estado e para a Prefeitura, porque aí eles vão pensar, pô, maior que zero, já tem um incentivo, tá tipo, subsidiando uma parte do custo. Mas, ou seja, não necessariamente isso vai acontecer só graças a incentivos puramente capitalistas de empresas privadas. Então, tudo isso que tu está me falando aqui, Caio, significa então que a mineração do Bitcoin, no fim das contas, ela não faz mal para o planeta. Muito pelo contrário. No meu ponto de vista, sendo bem sincero, a gente sempre foca na revolução monetária que o Bitcoin representa, que é uma revolução gigantesca mesmo, tipo, é uma mudança de paradigma tão grande quanto a separação da religião com o Estado, que aconteceu por conta da prensa de Gutenberg, e agora está acontecendo a separação do dinheiro para o Estado, que para mim é uma mudança de paradigma, uma revolução tão grande quanto. Mas a gente coloca pouca atenção nessa outra revolução, nessa outra quebra de paradigma que é tão grande quanto que o Bitcoin está trazendo, que é a capacidade de monetização de energia ociosa via essa indústria que a gente chama de mineração de Bitcoin. Para mim, eu não sei dizer qual dessas duas revoluções é mais incrível, sendo bem sincero. Para mim, eu até coloquei nessa linha de tempo, né? Tem fogo, combustíveis fósseis, mineração de Bitcoin. Sabe, para mim é uma mudança paradigmática tão grande quanto. Então, assim, todo esse argumento de que o Bitcoin e a mineração de Bitcoin faz mal para o meio ambiente, no fundo, é um argumento que nem a gente falou no começo, ou baseado em má fé, ou baseado em ignorância. Tipo, em ignorância, eu até tento educar as pessoas e todo mundo que eu converso, que eu sinto que está na boa fé, não é na boa. Me dá 20 minutos com a pessoa, 30 minutos com a pessoa que não tem como ela não entender. Tipo, é muito direto você entender que mais energia é melhor e não pior. É muito direto você mostrar que então produzir mais energia é legal. E aí você explica como o Bitcoin monetiza fontes de energia que não eram monetizadas e, portanto, permite geração de mais energia. São relações muito simples e diretas, é só que é uma lógica que nunca mostraram para essas pessoas antes. Para quem tem uma fé, é impossível, daí não adianta nem tentar, no fundo, é uma questão de tempo, basicamente, sabe? Com certeza, sei lá, quando estava surgindo os carros, os vendedores de carroça ficavam chateados e tentaram gerar FUD contra os carros. Ai, não, mas carro é muito rápido, você pode perder o controle e bater e morrer. Tá, você pode, mas hoje em dia todo mundo anda de carro e não de cavalo e charrete. Acontece. É uma tecnologia muito melhor, mesmo que sim, em coisas específicas vão ter externalidades, querendo ou não, tudo na vida tem trade-off, sabe? Nada é um tiro certo que resolve 100% dos problemas. Tipo, e nesse sentido, eu acho que o Bitcoin é quase isso. A gente estava falando das pesquisas que saíram, que são super recentes. O que mais vai ser descoberto e vai ser criado de possibilidades na mineração? E aí, também queria ouvir de ti o que tu está enxergando
para esse futuro? O que tu acha que pode vir de inovação ainda mais inovador dentro da mineração? De curto ou de longo prazo? Vamos falar de longo prazo. Coisas assim, bem... Quero saber das coisas mais mirabolantes na tua cabeça. Assim, o que tu enxerga para daqui 10, 15 anos na mineração? Tá, eu não sei dizer se 10, 15 anos ou 30, 50, mas se você pensar, toda tecnologia tem sempre a tendência de miniaturização, né? A gente começou com poucos computadores que ocupavam salas inteiras. Hoje em dia, esse computador aqui é mais potente do que qualquer computador que existia há 30 anos atrás. Ou seja, a tecnologia sempre melhora, sempre avança, sempre diminui. E aí a gente sempre pensa o quê? A gente sempre pensa que, não, o Bitcoin usa muita energia, gasta muita energia, gera muito calor. Quer dizer, então, que o quê? Que a máquina de mineração de Bitcoin é uma máquina que minera Bitcoin e gera como subproduto calor. O que isso quer dizer também? Isso quer dizer também que, no futuro, com a evolução da tecnologia, a gente pode estar pensando, sim, que qualquer processo que precise calor e não está minerando Bitcoin no processo, está desperdiçando energia. Tipo, por que você está cozinhando sem minerar Bitcoin? Por que você está passando roupa sem minerar Bitcoin? Por que seu ferro de passar roupa não está te gerando 5 satoshis por 10 minutos? Que você, sabe, nunca vai ser na mesma escala de um minerador. É óbvio, muito menos energia, a hash rate vai ser ínfima em comparação, mas, por exemplo, hoje em dia na Europa o pessoal já usa as máquinas de mineração de Bitcoin para aquecer suas casas em vez de usar um aquecedor. Porque o aquecedor é basicamente uma máquina que é feita para transformar energia em calor. A mineração de Bitcoin transforma energia em calor e gera como cashback Bitcoin. Então, qualquer coisa que a gente precise gerar calor, a gente pode gerar Bitcoin como cashback. Eu realmente acredito isso como uma possibilidade concreta, real. Eu só não sei, sabe, depende de uma evolução tecnológica que ainda não está aqui. Então, eu não sei se é 5 anos, eu não sei se é 50 anos. Mas eu acho que isso tem uma discussão que todo mundo faz que é, a mineração crescendo, se tornando muito profissional, virando empresa de bolsa, a gente está concentrando cada vez mais a hash rate. Isso é verdade, tem essa tendência centralizadora. Por outro lado, primeiro, todos os países do mundo entendendo e todas as empresas que prestam serviço de petróleo, de eletricidade, isso já é uma tendência descentralizadora muito grande, mas e quando chegar a todos os indivíduos? Tipo, o motor do meu carro que gera calor, essa energia cinética do meu carro, não sei se acompanha a Fórmula 1, mas há um tempo atrás, na Fórmula 1 tinha aquele KERS, que pegava a energia do motor e você dava meio que um turbo a mais. Podia estar minerando Bitcoin. Ou seja, qualquer carro com esse calor gerado, com essa energia que é acumulada, podia estar minerando Bitcoin. Isso é uma tendência extremamente descentralizadora. E é isso, com as ASICs evoluindo, ela sendo miniaturizada, por que não acreditar que isso vai acontecer no futuro? Eu acredito que vai. E aí a gente tem que pensar em outras coisas também, agora talvez até mais viagem. Que assim, tem muitas fontes de geração de energia que ainda não existem porque elas não tinham a certeza que teriam uma demanda para começar a ser produzida e fazer os pilotos. Não sei se já ouviu falar de uma coisa que chama OTEC. Não. Ocean Thermal Exchange, não lembro a sigla, mas é basicamente você entende qual é o princípio da geração de energia via geotermal? Geotermal é assim, você, imagina que aqui está o nível do solo, aqui embaixo, bem embaixo, tem, um solo vulcânico, portanto esse solo está mais quente. E aí tem um grande tubo que sai daqui, passa aqui e volta. Nesse tubo, você joga um fluido que ele vai líquido, lá embaixo ele aquece e ele volta gasoso. E ao ele voltar gasoso, ele gira uma turbina, essa turbina gera eletricidade, isso é um sistema fechado, esse líquido volta para a superfície, resfria de novo, vira de novo um líquido, volta lá para baixo. Você precisa ter necessariamente um solo vulcânico para fazer isso? Hoje em dia, sim. O que tem um pessoal estudando no Havaí? Você poderia pensar que o oceano inteiro pode ser esse solo vulcânico, porque você tem uma grande diferença térmica entre a superfície do oceano que está recebendo sol e a profundeza.
Então, hoje em dia, o pessoal está estudando justamente isso, transformar, no fundo, toda a superfície oceânica entre os trópicos são grandes painéis solares. E você poderia, sim, usar essa diferença térmica que tem no oceano para gerar energia. Conceitualmente faz totalmente sentido. Na prática, o pessoal está começando a desenvolver esses projetos e não tem capital, porque é um grande risco para um venture capital fazer isso, porque ele não sabe se o projeto vai dar certo ou não e se tem uma fonte de demanda por essa energia. Com a mineração de Bitcoin tem uma fonte de demanda por essa energia, então você pode testar os pilotos, e se o piloto for mais ou menos bom bastante, gerar um pouco de energia, já tem um mercado consumidor para ele. Isso é o trabalho de esse cara é do Bitcoin Twitter, quem fala isso, inclusive, é o Nathan, não lembro o sobrenome dele, mas é um cara lá da faculdade do Havaí que está desenvolvendo isso. Mas, assim, isso é uma das fronteiras de novas fontes de geração de energia que a mineração de Bitcoin pode ajudar a destravar. Tipo, a gente não falou, por exemplo, de evolução de nuclear, mas a TeraWulf, que é uma também das maiores mineradoras do mundo, ela hoje em dia tem parceria com eu não lembro o nome da empresa, de energia nuclear. E a energia nuclear, ela é muito cara para você instalar as usinas hoje em dia, porque o custo vai ser muito longo no tempo, vai ser tipo 20, 30 anos. Mas, assim, a partir do momento que a planta de nuclear está pronta, é uma fonte muito barata de energia. Uhum. Então, assim, hoje em dia a TeraWulf tem nesse projeto nuclear dela, que chama Nautilus, eles conseguem energia se eu não me engano, é 2 centavos de dólar. 2 centavos de dólar é ridículo. Assim, você fala isso com qualquer pessoa dentro da indústria, tipo, a gente fica muito feliz se a gente consegue 5 ou 6 centavos de dólar. Então, assim, você conseguir energia a 2 centavos de dólar mostra um mutualismo muito grande futuro possível entre a mineração de Bitcoin e a energia nuclear. E aí qualquer pessoa que é mais geek, mais nerd, que nem eu, e lê ficção científica, no fundo, assim, a partir do momento que a gente realmente destravar a energia nuclear, no fundo, zerou, assim, sabe? Ganhamos. Tipo, é abundância energética. Tipo, energia nuclear é realmente, do ponto de vista teórico da física, ainda não conhecemos fontes de energia melhor do que energia nuclear, em poucas palavras. Então, talvez o Bitcoin sim tenha uma relação mutualística e sinérgica que ajude a destravar, inclusive, essa questão da abundância energética, que começa com monetização de energia ociosa. Talvez, no futuro, a gente possa pensar que, sim, energia ociosa é, inclusive, hidrogênio, oxigênio na água, que você poderia usar isso para abastecer plantas nucleares para gerar energia nuclear a um preço muito mais barato e levar a humanidade a uma abundância energética. Então, assim, no fundo, eu sou bem otimista com a mineração de Bitcoin, em poucas palavras. Assim, eu realmente acho que é só o começo. Tudo que a gente já viu de evolução, tudo que a gente vê na mineração de Bitcoin, que parece estar evoluindo muito rápido, assim, no final a gente vai olhar para trás e a gente vai achar, nossa, o quão cedo a gente ainda estava, sabe? Hoje em dia, a indústria parece grande, mas a gente vai olhar para trás em pouco tempo e falar, nossa, como a gente era amador, como a indústria estava só começando, como, sabe, no fundo a gente está começando a engatinhar agora. E a perspectiva é muito positiva para o futuro, na minha opinião. Isso é muito bom, né? Sinal de que tem muito trabalho pela frente, muita coisa para estudar, vem futuro aí maravilhoso para o Bitcoin, para a indústria, para o desenvolvimento desse ecossistema, né, Caio? Nossa, sem dúvida. E assim, pelo menos para mim é um tema muito apaixonante, sabe? Essa questão que eu falei, eu comecei estudando todo o resto, deixei para estudar mineração no final porque eu achava que ia ser mais complicado. Não imaginava que ia ter toda essa derivada energética, que eu ia me apaixonar pelo tema. Tipo, eu comecei a estudar isso, não sei, eu não comentei quando eu estava falando por cima nesse começo, mas eu estudava também traduzindo textos, mas escrevendo textos próprios, autorais, justamente para usar eles para responder dúvidas de outras pessoas, responder minhas dúvidas e aprender ao escrever. Nisso eu escrevi um livro, né, que é o Mundo Mágico do Bitcoin. Inclusive, quem está escutando aí no meu perfil do Twitter, ele tem o link para pegar o PDF de graça, tá lá. Tem uma série de 3 textos que eu escrevi que não aparecem nesse livro, porque são textos muito grandes, cada texto tem tipo 50 minutos de leitura no Medium, sabe? É um
é um livro à parte que eu acabei não organizando e publicando, que chama Bateria Bitcoin. A bateria Bitcoin é justamente tudo isso que a gente conversou hoje, toda essa tese energética de como a humanidade evolui quando ela acessa mais energia, e aí eu faço toda essa parte do fogo, explico combustíveis fósseis, chamo a gasolina como uma forma de bateria, porque ela armazena energia e ela torna essa energia portátil, e o Bitcoin é isso, armazena energia e torna ela portátil. E, no fundo, é um tema apaixonante, em poucas palavras. Essa questão de energia. No fundo, tudo é energia, e eu realmente não tinha entendido isso, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar a fundo disso, eu nunca fui o aluno que gostou de física, por exemplo. Eu gostava de educação física, eu gostava de história, eu gostava de geografia, eu nunca fui o cara das exatas, assim, tipo, eu fui parar na geologia sabendo que era exatas, mas, tipo, engolindo a seco porque era exatas. Tipo, eu tinha preguiça de estudar exatas, gostava muito mais dessas coisas mais sociológicas, culturais, etc. Não esperava que eu ia me apaixonar tanto pelo tema, sendo bem sincero, assim. É só porque é isso, é um tema que quanto mais você estuda, pelo menos eu, quanto mais eu estudo, mais fascinado eu fico, assim, sendo bem sincero. Tipo, no fundo, é isso, a energia é a moeda base de tudo. Tipo, tudo que a gente faz, tudo que acontece no universo é basicamente uma troca de energia, sabe? Você pensar num animal caçando o outro, cara, ele tá pegando a energia vital do outro para ele abastecer a energia dele, sabe? Você pensar o vento nada mais é do que diferenças de temperatura que são geradas pelas diferenças de sol, sabe, da luz do sol que gera aquecimento, que é uma forma de energia, sabe? Tudo que acontece no universo, na verdade, são trocas de energia e como essa energia se comunica. E assim, antes de eu começar a estudar tudo isso, eu ouvi a palavra energia, eu ficava meio trigado, achando que era só papo esotérico, porque, sabe, a gente ouve muito esse papo de energia para quem é a galera que acha que cristais. Não, energia é do caralho porque física, porque joules, porque watts, não porque cristais. E foi extremamente apaixonante para mim todo esse, sei lá, todo esse mergulho nesse... Porque, no fundo, é uma toca do coelho que é do Bitcoin, mas é meio que paralela ao Bitcoin, né? Tipo, muitos e muitos e muitos do pessoal que gosta do Bitcoin, estuda o Bitcoin, nunca parou para pensar nesse tema energia, porque está em outras tocas do coelho, tipo programação, criptografia, sabe? Muitas outras teorias dos jogos, muitas outras coisas que são muito interessantes também. No fundo, é isso, o ecossistema do Bitcoin é infinitamente complexo, né? Tipo, sei lá, várias vezes eu me encontro com o Lourenço para conversar, eu não entendo nada do que ele estuda, ele não entende nada disso, por quê? Porque não dá tempo, não tem como, sabe? Tipo, você com certeza sabe de muitas coisas que eu não tenho ideia também, e é isso, tipo, no fundo, energia foi o, sei lá, acho que por ter essa origem de ciências da natureza também, energia foi o que me fisgou mais, sabe? Acho que todo mundo que ouviu aqui esse episódio hoje caiu na toca do coelho da mineração e da energia. E, aliás, eu vou aproveitar que a gente está falando de energia e quem está nos ouvindo, por favor, comente aqui embaixo. Se você está vendo no YouTube, comenta aqui embaixo, gasta um pouco de energia e comenta aqui o que achou desse papo hoje com o Caio. Se você está nos ouvindo no podcast, saiba que você também pode deixar um comentário. Então, vai lá e comenta aí para a gente saber o que vocês acharam desse episódio sobre mineração e energia. Se apaixonaram também por mineração? Já conheciam sobre essa tese do Bitcoin, bateria, essa tese energética? O que vocês acham que vai acontecer aí no futuro da mineração? O Caio já falou, eu estou com o Caio, hein? Eu acho que no futuro a gente vai poder minerar Bitcoin em casa, nos eletrodomésticos, fazendo atividades no carro. Eu acho que isso é uma tendência aí, quem sabe, para o futuro. Caio, que aula! Muito obrigada por compartilhar com a gente todo esse teu conhecimento, tanto tempo de pesquisa, de estudo sobre mineração. Incrível, foi demais te ouvir. Eu fiquei quieta aqui porque eu só fiquei absorvendo todo esse conteúdo maravilhoso que tu compartilhou hoje aqui com a gente. Imagina, é engraçado eu ter que me despedir desse lado aqui, mas, cara, foi um prazer, assim, Geralmente, quando é um tema que eu gosto, eu saio falando, né? Você já percebeu isso nas lives, e esse tema é um tema que eu realmente gosto. Então, sei lá, agradecer o convite e aí pautar esse tema para eu poder falar um pouco mais de energia também. E agora eu fiquei querendo esse livro do Bitcoin Bateria. Bitcoin Bateria é o nome? Bateria Bitcoin. Bateria Bitcoin, já tem o nome perfeito. A gente vai esperar esse livro aí, hein, Caio, ser lançado.
Eu recebo essa cobrança já há 1 ano e meio da galera. Olha aí! Então tá, vamos esperar. Caio, muito obrigada, boa noite para ti e nos vemos no próximo episódio do Anti Podcast. Valeu, Cacá, até mais.